dia. Beleza. Muito bom. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agradecemos por estarmos na Tua presença, como a gente acabou de cantar aqui. Algumas coisas, alguns atributos de quem o Senhor é, e o Senhor, na Tua infinita dignidade, permitir que a gente vivesse contigo e pudéssemos Te conhecer, experimentar o Teu amor, Tua bondade em nossa vida. Nós pedimos, Deus, nesse dia também, de maneira bem direta, coração do Ronaldo, da sua família, que o Senhor fortaleça a vida deles, ajude que eles vejam a Tua boa mão em tudo o que está acontecendo, que o Senhor seja o refúgio, o amparo de cada um ali, usa a vida deles na família também, para que eles, recebendo a esperança que vem do Senhor, possam entregar também isso aos outros. Não permita que o coração de ninguém, ali entre desespero e uma tristeza profunda, que não sejam capazes de agir como o Senhor quer em tudo isso. Nos ajuda também nos envolvermos naquilo que pudermos para eles perceberem o amor do Senhor também. E que o Seu nome seja glorificado em tudo isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Essa série, a mensagem de hoje, vamos por Lucas capítulo 7. A história daquele centurião que pediu ajuda a Jesus. Vamos aprender juntos que seguir a Jesus significa estar atento a oportunidades de atender necessidades. Lucas 7, de 1 a 10. Vou ler, o texto também está aí. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, que palavras eram essas mesmo? O sermão que ele acabou de pregar. Lembra que Lucas procura seguir uma sequência cronológica da vida e do ministério do Senhor. Jesus tinha acabado de pregar o sermão da planície ou do monte, depende da perspectiva ali. Mas tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo.
Ok, pensei que tinha colocado a segunda parte do texto, mas não coloquei. Perdão. Mas você tem na sua Bíblia aí? No Evangelho de Lucas, esse é um relato marca um ponto muito importante, porque até esse momento Jesus estava concentrando o seu ministério aos judeus. E agora ele está ampliando aos gentios. Então tem um ponto importante aí no Evangelho. Jesus vai ampliar agora os sinais, os milagres, aqueles que, pelo menos diante dos judeus, não eram considerados dignos, não eram considerados o povo do Senhor. Agora, Jesus havia terminado o seu sermão, ressaltando essa importância crucial de praticarmos o que Ele nos ordena, não é? Por causa de quem Ele é, falou, se eu sou o Senhor, explicou isso na outra semana, né? Como que sendo o Senhor, vocês não fazem o que eu mando vocês fazerem? Tanto por causa de quem Ele é, Ele tinha dado essa ordem, quanto para o benefício dos discípulos poderem ter uma vida edificada pelo Senhor. Ao invés de ter a vida arruinada, como Ele usou aquela ilustração, das duas casas, uma edificada sobre a prática da sua palavra, e outra que não fazia isso. Simboliza a vida das pessoas. Agora, nesse trecho aqui do centurião, quando a gente segue Jesus, a gente aprende que as necessidades das pessoas são importantes para elas. Parece algo óbvio, né? A gente sabe disso. E a gente sabe também porque todos nós damos muita importância àquilo que a gente considera necessário ou não. Não é? O problema é que, diferente do Senhor Jesus, a gente pode facilmente gastar a nossa vida tentando suprir aquilo que nós achamos necessário, e dessa forma sobra muito pouco interesse, sobra muito pouca energia e recurso para estarmos atentos ou nos envolvermos com as necessidades dos outros. Mas a gente aprende com Jesus que não devemos viver assim, serve viver como Ele viveu. O centurião era um oficial romano, e quando você estuda sobre esse oficial, era alguém escolhido dentro do império, que tinha uma boa reputação. Era de alguém de muita responsabilidade, né? Ele cuidava de vários grupamentos. Aí tem uma discussão, não interessa muito, não é relevante, mas até 100 pessoas, até 100 soldados, e não era um grupamento só. Era alguém que precisava ter a confiança do império, e com certeza esse homem possuía vários servos. O salário de um centurião romano era cerca de 30 vezes o salário de um soldado romano. Era alguém que, acumulando na sua vida o seu salário, tinha posse para se aposentar, ok? É interessante que esse centurião aqui, tendo muitos servos, tendo uma vida, de certa forma ali, não tenho tempo para explicar, mas dentro do contexto ali, no momento de paz que existia naquela época, né? Israel não estava se rebelando contra o império, então tinha uma época de tranquilidade ali. Ele demonstrava muita humanidade por esse servo, percebe? Uma preocupação sincera. Por isso que ele acessou seus amigos. Ou seja, ele poderia, na sua autoridade, descartar facilmente aquele servo. E ninguém ia contestar, ou ia fazer nada para que ele fosse impedido de simplesmente deixar o servo para lá. Mas o coração desse homem não era assim. Mesmo sendo quem ele era, mesmo sendo uma autoridade, mesmo tendo recursos, uma aplicação para a nossa vida possível, para começar a pensar nesse assunto, é que
precisamos ter conhecimento da pessoa e sua situação, como ele conhecia. Isso nos torna responsáveis por obter informação sobre a pessoa e a sua necessidade, seja externa, e sempre uma necessidade externa, ela parte de uma necessidade interna. As pessoas, tendo ou não sua necessidade suprida, elas vão lutar com alguma coisa interna, vão lutar com um certo sofrimento, uma certa ansiedade, uma certa forma de fazer isso que ou vai cooperar ou vai atrapalhar a vida delas, de obter o que elas acham que precisam. Mas a gente precisa se envolver. Perguntas do tipo, o que aconteceu? Como é que você está lidando com a situação? No que você acha que você precisa de ajuda? Começa a nos ajudar a ter um conhecimento sobre a pessoa e a situação que ela está vivendo, não é? Isso ajuda, você pode pensar em outras coisas, ok? Mas vamos continuar aqui. Por mais importantes que as pessoas sejam, não conseguem suprir todas as suas necessidades. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Este, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que faças isto, porque amigo do nosso povo, ele mesmo nos edificou a sinagoga. A fama de Jesus, nesse ponto aqui, já estava se espalhando como alguém que operava muitas curas, muitos milagres, e esse centurião enviou em Jesus a resposta à sua necessidade. Por isso que ele mandou, pediu para chamá-lo. Percebe, esse centurião, mesmo sendo alguém muito importante, e os estudiosos apontam que ele devia ser um prosélito, alguém que estava ali, começando ou já há algum tempo, sendo de certa forma um discípulo do judaísmo, aprendendo as coisas de Deus, portanto alguém temente a Deus. Isso é demonstrado pelo fato de que ele construiu o que para os judeus? Uma sinagoga, com os próprios recursos dele. Isso é uma coisa muito rara de acontecer. Não foi recurso do Estado que ele usou. Ele fez com os recursos dele mesmo, mostrando ali, provando, né, o que eles acabaram de testemunhar, que ele era amigo do povo. E mesmo assim, mesmo tendo feito o que ele fez, não ousou, percebe, se dirigir a Jesus pessoalmente, mas pediu que os judeus intercedessem por ele, rogando que curasse o seu servo. Esses são os termos usados aqui no texto. Esse centurião demonstrou uma humildade verdadeira, percebe? Ele não usou sua autoridade, ele poderia usar, não podia? Obrigar que as coisas fossem feitas, né? Diferente, quando Jesus estava ali no final da sua vida, diante do rei ali, foi bem diferente a atitude do rei, não é? Faz um milagre aqui, ó, eu quero ver o senhor fazendo. Não foi isso que esse centurião fez. Ele não usou sua autoridade, não usou sua importância, nem a sua generosidade, como forma de constranger aqueles anciãos a fazer o que ele queria, que eles fossem lá pedir para Jesus curar o seu servo. Ele não tinha um relacionamento interesseiro para com os judeus, mas ele se apresenta como alguém que necessitava da ajuda deles agora diante do Senhor, de que eles intercedessem perante Jesus. Esses judeus sabiam disso, eles mesmos pediram, e o texto mostra aqui que eles pediram com diligência mesmo, eles estavam também interessados que esse homem fosse ajudado por Jesus. Eles testemunharam de que esse homem tratava os judeus, quando ele fala que a palavra é amigo do nosso povo, aqui é a tradução do verbo amor mais profundo que tem na Bíblia. Os judeus estavam testemunhando, e pensa como é difícil fazer isso, os judeus olharem para um pagão, um gentil, falar, esta pessoa nós estamos falando para o Senhor, que ela ama o nosso povo de verdade. Ele até construiu uma sinagoga para nós.
E por isso eles consideravam esse homem, a palavra aqui, alguém digno, e a palavra usada aqui é alguém que tinha um peso, tinha alguém de valor, não somente nas coisas que ele tinha feito, mas no seu caráter. Uma aplicação possível é a questão da compaixão pela pessoa na sua situação. Com Jesus a gente aprende que devemos ser sensíveis a ponto de nos envolvermos de forma prática com a pessoa na situação que Deus nos mostrou agora. É naquela situação, é com aquela pessoa que Deus colocou que a gente vai se envolver ou que precisa fazer isso. Vamos entender a situação juntos. Senta com ela. O que ela precisa? Se compromete assim, ó. De tudo que você está falando, eu vou te ajudar nisso aqui. Deixa que eu faço isso para você. De certa forma, até os anciãos judeus foi isso que eles fizeram, né? Foram lá. Jesus, ajuda esse centurião aqui. Fazer algo, porque a necessidade das pessoas é importante para elas, e por mais que elas sejam alguma coisa, a vida, na verdade, o Senhor Deus vai colocar situações que elas não vão resolver sozinhas, para que a gente possa se envolver com elas. É assim que Deus planejou a vida. Agora, quando apresentamos Jesus como a resposta às necessidades das pessoas, elas então têm a oportunidade de conhecer a suficiência dele perante a insignificância delas mesmas. Versículos 6 a 8. O texto diz: Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. Tem algumas coisas interessantes aqui a respeito desse centurião. A humildade desse centurião é algo notável. Porque pensa, ele reconheceu em Jesus, que era um mestre judeu, que Jesus não deveria se contaminar entrando na casa de um gentil. Pelo menos isso é o que esse centurião observava ali, na tradição judaica, procedimento entre os mestres ali daquele momento, daquela época de Jesus. Eles não faziam isso, não se misturavam com as outras pessoas, muito menos gentios. Percebe quantas vezes Jesus foi repreendido pelos fariseus? Falar, como é que você come com essas pessoas? Como é que você entra na casa delas? Se você soubesse quem é ela, você não estaria fazendo isso. E esse centurião, ele conhecia essa tradição e tentou respeitar isso em relação ao Senhor. Percebe? Ele mesmo, diante da sua necessidade, o seu servo, o texto fala que estava à beira da morte. Não tinha tempo a perder. Não tinha tempo para ficar pensando em tantas coisas. Será que isso convém, não convém? Mas ele pensou. Ele se preocupou que Jesus não causasse problemas para o próprio Senhor Jesus. Essa palavra aqui, esse termo, não te incomode, significa exatamente isso. Não cause, eu não quero que o Senhor cause problemas para você mesmo, Jesus, ao vir para cá. E ele mesmo sendo um centurião romano, mesmo tendo o testemunho do povo que era alguém digno, não se via como digno perante Jesus.
A palavra digno aqui são palavras diferentes. Quando os judeus testemunham a respeito dele, falam que era um homem de peso, de valor, algo que é, alguém, aquele cidadão notável. Mas quando ele fala de Jesus, a respeito da sua dignidade, como ele usa essa palavra aqui, é uma outra palavra. Ele está falando que ele era completamente inadequado, que ele não tinha nenhum tipo de, não tinha algo que poderia recomendá-lo perante o Senhor Jesus. Mesmo as pessoas dando testemunho a respeito dele, na visão que elas tinham, e era verdadeira até a respeito dele, quando ele está diante de Jesus, ele não se enxerga nem com a dignidade de estar na presença do Senhor. Esse foi o motivo pelo qual ele diz que não foi pessoalmente pedir que Jesus o ajudasse. Eu não me vejo em condições, eu sou completamente inadequado de acessar o Senhor. Vai guardando essas coisas, tá bom? A fé desse centurião também é notável. Ele reconheceu que Jesus era mais do que um simples mestre judeu. Jesus não tinha acabado de falar no sermão, ali, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando vocês fazerem? Qual é o termo que esse centurião usa ao se referir a Jesus? Senhor, Kyrios, Senhor. Agora, se isso gera um problema para as pessoas, para os judeus, para nós como igreja, por exemplo, em algum momento talvez da história, tem cristãos que têm que negar que Jesus é o Senhor da sua vida nesse mundo para continuarem vivos, e às vezes não continuam, justamente por não negar. Imagina para esse oficial romano, quem era o Senhor, quem era o Kyrios para os romanos? César. Eles confessavam que César era isso. Muitas vezes a vida deles dependia disso. E ele chamou o Senhor mesmo, é Jesus. O Senhor não é um simples mestre judeu. Ele também reconheceu a autoridade de Jesus, como alguém que poderia realizar a cura à distância. Você não precisa nem entrar na minha casa, eu nem quero que o Senhor se comprometa fazendo isso. Se o Senhor der uma simples ordem, o que ele fala? O meu rapaz será curado. Agora, irmãos, vamos prestar atenção numa coisa que eu creio muito importante aqui. A palavra de Jesus, quando a gente ajunta tudo isso, a vida desse homem, todo esse contexto, a palavra de Jesus é suficiente para quem deixou de crer que é autossuficiente. Percebe? Você tem que ter em mente todo esse contexto desse centurião, tudo que está envolvido, tudo que ele podia fazer, tudo que ele podia exigir, e ele abandonou isso. O que sobrou para ele nessa situação? Quando ele abre mão da sua autossuficiência, sobrou confiar que a palavra de Jesus ia dar conta do recado, que é o que ele precisava. Somente aqueles que se avaliam pela Bíblia conseguem se enxergar como indignos perante Deus. E para estas pessoas, o que Deus diz é suficiente, pois estão aprendendo a trocar a autoestima, o autoconceito sobre si mesmas, pela alta estima, com L, autoestima do Altíssimo Deus.
e aprendendo a serem humildes, concordam com o que Deus falou, agem como Ele mandou, querem o que Ele preparou e se satisfazem em sua vontade. É suficiente para as pessoas que enxergam Deus como digno e elas como indignas, o que a palavra de Deus coloca, isso resolve para elas. Eu sei que a gente pode estar pensando em muitas coisas, né? Há muito o que falar sobre isso, né? Agora tem outras coisas para acontecer no culto também, graças a Deus, né? Mas isso é muito importante. Quando para nós, aquilo que Deus diz, não é suficiente, não é uma questão cognitiva, não é uma questão de, acho que eu não estou entendendo bem, é uma questão de, com quem que eu estou falando, quem que está me dizendo estas coisas, quem eu penso que eu sou diante de Deus, para que Ele me fale o que fazer, como é que eu devo conduzir a minha vida, como é que eu devo gastar a minha vida, no que eu devo pensar, fazer, não fazer, e eu ousar, a sequer assim, imaginar fazer algo diferente, ter esperança que vai dar certo a minha vida, fazendo que seja 1 milímetro diferente do que o Senhor Jesus falou na palavra. Porque Jesus falou que, se fosse traduzir, né, para 1 milímetro, Ele falou, eu vou fazer cumprir tudo isso aqui. Então é uma questão, enquanto não chegarmos à humildade, e só dá para chegar à humildade na hora que a gente se enxerga por esse espelho, e a gente olha para nós mesmos à luz de quem é o Senhor, e aí a gente, como esse centurião, percebe que em nós mesmos, em nossas ideias, nossos planos, nossas competências, qualquer coisa, nós, não vai nos valer de nada, não alcança nada para nós que seja realmente de valor, mas é o que Deus falou, baseado em quem Ele é, que garante para nós tudo que Ele tem para a nossa vida toda depende disso. Esse centurião aqui está mostrando para a nação, de certa forma, uma aplicação do que Jesus tinha falado no sermão ali anterior. Ele está chamando Jesus de Senhor, e ele de verdade está confiando na palavra de Jesus como assim, ó, é só isso que eu preciso. Se o Senhor falar, para mim tá ótimo. É só isso. Conduzir pessoas a Jesus, uma aplicação possível, nós somos responsáveis então por mostrar como Jesus e o seu Evangelho suprem a necessidade mais fundamental da pessoa, porque capacita a se enxergar como dependente de Deus. Não importa quem ela pense que ela é. E incapaz de discernir suas necessidades, incapaz de suprir suas reais necessidades. E à medida que compreendem que tudo em sua vida é parte do relacionamento de amor que Jesus estabeleceu com ela, é a partir desse relacionamento, dependente do Senhor, que significa sempre dependente da sua palavra que Ele nos revelou aqui, deixou escrita para nós, que ela precisa de fato para viver. Até o Senhor Jesus, para enfrentar a tentação, usou o quê? Né? Lembra? Lucas 4, que a gente já viu?
Palavra de Deus. Então, evangelismo e discipulado precisam ser relacionados à situação da pessoa. Não pode ser algo desconexo. Para apresentar respostas bíblicas às dúvidas e necessidades que a pessoa está demonstrando para nós. Ela precisa ver que aquelas necessidades, como é que Deus enxerga aquilo. Como é que Deus enxerga a vida, a pessoa dela, diante do que Deus tem para a sua vida. Como é que Ele responde, como é que Ele mesmo é a resposta. Como é que Ele é o caminho, a verdade e a vida para ela, aplicado àquela situação que ela veio procurar ajuda. Por isso, ouça, pergunte, converse, e busque a Deus na sua palavra para discernir o que Ele define como a situação dessa pessoa. O que a Bíblia está mostrando sobre o coração dessa pessoa. O que de fato ela está buscando com aquilo. O que ela precisa entender e o que ela precisa fazer como forma de confiar em Jesus, seja para a salvação, seja para o seu crescimento espiritual como salvo. E finalmente o Senhor Jesus, interessante como ele se admira com a fé desse centurião. A maior necessidade de qualquer pessoa é confiar em Jesus e continuar confiando em qualquer situação. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Jesus se admira da fé desse centurião, gentil, e a palavra usada aqui é que Jesus ficou maravilhado, ficou surpreendido. E em relação ao Senhor Jesus, quando aparece de novo nos evangelhos, o Senhor Jesus surpreendido, usando essa mesma palavra em relação ao Senhor, essa palavra só é usada mais uma vez, em Marcos 6,6, justamente quando o Senhor Jesus se admira em relação à incredulidade das pessoas, do seu povo de Israel. Usada só duas vezes essa palavra, em relação a, ele se admirou com a fé desse centurião, e em Marcos 6,6 se admirou com a incredulidade do seu povo. Jesus testemunhou que nem na nação inteira de Israel ele viu uma confiança demonstrada como a que esse gentil demonstrou. Agora, irmãos, isso é sério, não é? Quando a gente compara essas duas vezes que Jesus se surpreende com a fé de um lado e com a incredulidade do outro, e quando a gente vê nos evangelhos, Jesus não é surpreendido, pego de surpresa assim, nossa, porque ele não sabe que as pessoas não vão crer, vão ser incrédulas. Ele sabe que é incredulidade no coração do ser humano, ele sabe de tudo isso. O contexto, como a gente está vendo, e os textos das passagens que mostram Jesus às vezes repreendendo, às vezes não fazendo certos milagres justamente pela incredulidade das pessoas, é por causa do seguinte, assim ó, Jesus da mesma forma que considerou espantoso que uma nação inteira, o próprio povo de Deus, com tantas informações acerca de Deus, com tantas experiências que tiveram com Deus, durante toda a história do povo de Israel, tantas provas do cuidado de Deus, em tantas situações. Agora o próprio Deus entre eles, o Messias chegou, vivendo ali, comprovando, em tudo que ele falava e fazia, que ele é Deus entre o seu povo. Pensa, diante de tudo isso, não tivesse uma confiança no seu Messias prometido, no seu Senhor e no seu Salvador. E esse centurião, quanto de informação ele tinha, quanto de relacionamento com Deus ele tinha experimentado na sua vida? Quase nada. Mas Jesus falou, esse homem demonstrou mais fé, a ponto de eu ficar admirado, do que um povo
que todo dia, que cumpria os rituais, que fazia tudo que Deus falava para fazer, mas não confiava no Senhor. É isso que eu creio que Deus quer nos ensinar, que a gente pense juntos. Ele tem feito algo na nossa vida? Alguém aqui está deixando de ser cuidado pelo Senhor de alguma forma? Ele falha, ele falhou. Não que a gente não sofra coisas reais, esse trio estava sofrendo mesmo também. O que é injustiça tem que ser tratado, o que é pecado tem que ser tratado, seja nosso, na vida dos outros, que Deus não está eliminando isso. Mas percebe, nós temos diante de nós todo dia o que Deus nos diz na sua palavra. E o que nós fazemos com isso. Por que é tão difícil? Porque há tanta luta entre o que o Senhor fala para nós vivermos e nós tentando nos convencer, não, veja bem, não é bem assim, enfim, porque a palavra de Deus não resolve a ponto de, como Jesus falou no sermão anterior, praticarmos o que ela manda. Mas eu não sinto, mas eu não acho, mas eu acho que se eu fizer, Deus está perguntando isso para nós. Esse centurião tinha dúvidas na cabeça dele, tinha, né, ele era humano, mas ele tinha uma escolha, ou eu vou racionalizar, ou eu vou tentar achar sentido no meu raciocínio, no que eu acho que é melhor para mim, no que eu penso, não interessa, posso criar essa lista enorme, ou eu vou simplesmente confiar com a informação que eu tenho. No caso dele tinha pouca coisa a respeito do Senhor, mas ele colocou toda a sua fé na pessoa certa, e creu que o Senhor faria uma cura em relação ao seu servo. Creu que pedindo a ajuda do Senhor, Jesus o ajudaria. Nem sempre, né, irmãos, Deus vai fazer aquilo que a gente pede exatamente, mas Jesus vai fazer sempre o que você precisa, não é? E eu também. Por isso que eu devo obedecer a sua palavra, porque a hora que a gente obedece, a gente descobre, era isso que o Senhor queria para a minha vida, era isso aqui que Ele queria que eu descobrisse, que eu crescesse, que eu experimentasse. Não era exatamente aquilo, mas Ele queria fazer isso aqui, com essa situação. Agora, nós que sabemos, quanto que a gente vai confiar ou não, tendo uma direção bíblica para viver. E na aplicação, quero que a gente reflita na própria ceia que a gente vai comemorar agora. Continua refletindo na pessoa do seu Salvador, do seu Senhor Jesus, na sua dignidade, os seus atributos. Reflita em como Ele tem usado tudo isso para cuidar de vocês, as suas necessidades. Reflita como tem sido sua resposta perante a palavra de Jesus, seja quando Ele fornece o que a gente quer, ou o que a gente acha que precisa, seja quando Ele não dá o que você acha que precisa. Qual é a atitude? É humildade? É crença? É confiar? É falar, Senhor, ajuda na minha falta de confiança no Senhor, porque eu quero aprender a obedecer o que está na tua palavra. Me interessa saber o que o Senhor pensa para eu fazer exatamente aquilo. Porque foi nesse contexto contrário, né, de falta de confiança na palavra, que a ceia foi explicada ali para os coríntios, que eles, tendo a palavra, sendo cristãos, começaram a usar a ceia de maneira distorcida, deixando de experimentar ainda mais um relacionamento de comunhão com Deus e entre eles mesmos, não é?
Tem todo o texto ali, 1 Coríntios 11, não vou ler inteiro, bom, por causa do tempo. Mas isso que aconteceu. E Paulo mostra o que no versículo 23? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus, mas ele se permitiu isso aqui, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque só o Senhor Jesus podia falar isso também. Ele veio para cumprir isso, suprir a nossa maior necessidade. No verso 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Por que que ele veio? Por que que ele morreu? E por que que ele ressuscitou? Por isso diz, até que ele venha, ele está vivo e virá nos buscar. E vai continuar cumprindo o seu plano nesse mundo. E vai envolver a igreja nisso, inclusive. E por tudo isso, no verso 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É bom se a gente já tiver feito isso em relação à mensagem, né? Estamos fazendo isso. Continua fazendo. Continua pensando na sua vida, no que a palavra de Jesus, como é que ela é aceita, como é que ela é praticada, tá bom? Queria chamar aqui o Luciano, o Luque, o Chaim, o Leandro. Luque? Não. Tá bom, o Luque tem outro compromisso aí. O Chaim e o Lucas Mendes, para nos ajudar.